Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje, infelizmente, vou ter que continuar falando sobre guerra. Aliás, ultimamente, esse assunto triste e lamentável tem pautado nossos vídeos, nosso canal, lamentavelmente. Esta guerra foi deflagrada no último sábado, 28 de fevereiro de 2026, pelos Estados Unidos, junto com o Estado de Israel, representado pelo presidente Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Eles atacaram o Irã, acusando o Irã de estar desenvolvendo, ou melhor dizendo, estar enriquecendo urânio para a produção de bombas atômicas. E há décadas estão, entre aspas, em negociações, tentativas frustradas de negociações, melhor dizendo, no intuito de coibir em caráter definitivo que o Irã corresse atrás da sua própria arma nuclear. Até porque o Irã, até prova em contrário, é uma ameaça gigantesca, não só a Israel e países vizinhos, como também ao resto do mundo, porque o que se vê lá dentro do regime dos ayatolás desde 1989 embora eles se auto-intitulem enviados de Deus ou escolhidos por Deus, que é o que significa a palavra ayatolá numa tradução livre, digamos assim. Na verdade, como eu já disse, eles são exatamente o contrário disso. Já falei isso em vários outros vídeos. Porque eles só propagam o ódio. Quantas vezes não vimos o Ayatollah Ali Khamenei dizendo lá para o seu público interno, para agradar, para conseguir votos, não, porque não precisa de voto, ele foi empossado no poder, trata-se de uma ditadura autocrata, melhor dizendo, teocrata, porque eles dizem que agem em nome de Alá, em nome de Deus. Só que, como eu já disse e repito, não é verdade isso, né? Tanto é que o povo estava protestando e esse ayatolá, pura e simplesmente, permitiu, ordenou que a Guarda Revolucionária, que é o, o carro-chefe, ou seja, o baluarte de sustentação do regime dos ayatolás, que chama-se Guarda Revolucionária, que é extremamente sanguinária, tanto é que foi classificada como grupo terrorista pelos europeus ainda no ano passado, ou antes até. Esse grupo terrorista com bandeira oficial do governo iraniano, junto com o próprio poder, tem financiado, tem fornecido armas e munições para vários outros grupos terroristas ao redor do mundo. Os principais é o Hezbollah, o Hamas, que atacou Israel no dia 7 de outubro de 2023, e o Talibã, entre outros. Então, é terrorismo, sim, não tem como dizer o contrário disso tudo. E para combater esse terrorismo, lamentavelmente, estão usando a força. E no primeiro dia, nas primeiras horas, melhor dizendo, os atacantes, Estados Unidos e Israel, conseguiram lograr êxito na assassinando o Ayatollah Ali Khamenei e membros da sua família e também membros do seu staff de primeiro escalão, leia-se aí ministros ou coisa parecida. Então foi muita gente que morreu, muita gente importante do ponto de vista deles, dentro da hierarquia dominante do governo iraniano, que é tirano contra o próprio povo, que, segundo fontes extraoficiais, essa guarda revolucionária matou mais de 30 mil manifestantes contra o governo por conta da desvalorização do real em 50%, de uma inflação de 40%, além de carestia, fome, desemprego, falta de comida, falta de remédio, falta de alimentos e principalmente falta de liberdade de expressão,
que é o que mais dói no final das contas para todo ser humano, a falta de liberdade, no sentido amplo, geral e restrito da palavra. E esse governo tirano deixou os súditos, que já eram um governo que, com atitudes e ideologias ultrapassadas e primitivas, deixou os súditos supostamente piores ainda, o que afasta mais ainda a possibilidade de uma transição de poder, de uma mudança de regime, uma evolução, digamos assim, para uma democracia ou coisa parecida. Na verdade, eles são mais estúpidos e mais tiranos que o Ayatollah Ali Khamenei. Vocês vão saber por quê. Pura e simplesmente porque eles, ao invés de concentrar o pouco poderio bélico que têm proporcionalmente aos Estados Unidos, juntamente com Israel, até porque eles estavam continuamente fornecendo armas e munições para outros grupos terroristas e também para a Rússia atacar, continuar a guerra contra a Ucrânia. Então, evidentemente, eles não têm uma capacidade infinita de produção de armas e munições. Muito pelo contrário, tem uma capacidade relativamente reduzida. E agora, ao invés de concentrar esse pouco arsenal bélico na própria defesa, eles começaram já no primeiro dia, a atacar os países vizinhos. Já atacaram, além de ter que se defender dos Estados Unidos e de Israel, já atacaram, eu vou ver se eu lembro aqui, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Catar, Kuwait, Jordânia e faltaram 2 aqui. Na verdade, já atacaram 8. Num primeiro momento, atacaram as bases militares norte-americanas nesses países, mas depois começaram a... ou são ruins de mira, ou começaram a... Na verdade, eles fizeram de propósito, destruíram ou atacaram uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita. Então, eles estão provocaram uma escalada sem precedentes, ou com alguns precedentes no passado distante, algumas décadas atrás, uma escalada desnecessária. Eles que poderiam tentar algum tipo de conciliação, de ajuda, de intermediação dos países muçulmanos dali do Golfo Pérsico em favor deles, ou pelo menos para mitigar os estragos e o dano e reduzir o tempo de combate, digamos assim, encerrar a guerra o mais rápido possível, ainda que não houvesse um acordo definitivo de paz, eles atraíram mais inimigos contra eles. Então é de uma estupidez insana mesmo, e isso muda todo o curso previsto inicialmente do que seria esse combate, do que seria essa nova guerra, que estava prevista para durar aí, segundo Donald Trump, 4 ou 5 semanas no máximo, agora deve durar meses, até porque os outros países atacados já estão estudando a possibilidade de retalhar, ou seja, de contra-atacar o Irã. Aí o estrago vai ser bem maior, eles vão precisar de muito mais munição e não vão ter aliados nem para sentar à mesa de discussão, para discutir uma possível cessar-fogo ou coisa do gênero. É a estupidez superando a guerra, ou a guerra superando a estupidez, não sabemos ao certo. Vamos conferir no desenrolar dessa história sangrenta, tirana, lamentável, estúpida por todos os ângulos e também até certo ponto desnecessária, né? Poderia se tentar, apesar das tentativas frustradas de décadas, como eu falei inicialmente, de coibir, ou seja, de proibir a produção de armas nucleares pelo Irã. Na verdade, o Donald Trump, que é um cara afoito, extremamente presunçoso, extremamente arrogante, também não vou passar pano para ele de forma alguma. É um cara, mas é um cara que não respeita ninguém, também nem o próprio
Congresso Nacional e ele vai sofrer consequências. Ele que não pense, não se iluda que vai sair de herói nessa história. Está saindo momentaneamente para parte do povo venezuelano, grande parte, ou se não para quase todo o povo venezuelano, que ele livrou a Venezuela da tirania do Nicolás Maduro. Agora também muitos iranianos comemoraram no próprio Irã e ao redor do mundo o livramento do Ali Khamenei, mas isso não significa que isso vai render dividendos políticos para o Donald Trump, principalmente onde mais importa, que é dentro dos Estados Unidos, tá bom? Essas informações todas eu coleto aí no portal do G1, da Rede Globo, da CNN, em outros meios de comunicação que nos atualizam em tempo real sobre tudo isso. E agradeço a esses portais por nos manterem informados e atualizados sobre qualquer coisa que aconteça ao redor do mundo, até porque, segundo o efeito borboleta, e eu também acredito nisso, se uma borboleta voa no Japão, já gravei vídeo sobre isso também, isso afeta os brasileiros, e o inverso também é verdadeiro, né? O famoso efeito borboleta. E prova disso é que, em consequência dessa nova guerra e da ameaça da Guarda Revolucionária Iraniana de queimar, incendiar qualquer navio que tente atravessar o Estreito de Hormuz, o petróleo já subiu 7, 8%, já está beirando a casa dos 80 dólares por barril, estava em torno de 70, subiu 7% aproximadamente, provavelmente vai continuar subindo. O gás natural para a Europa já subiu em alguns momentos entre 25% e 33% só nos últimos 2 ou 3 dias. E se a guerra perdurar, como eu disse, a tendência, lamentavelmente, é piorar, né? E tem outras consequências. A cotação do dólar subiu, as bolsas de valores ao redor do mundo, a maioria caíram, principalmente puxadas pelas ações das empresas aéreas, porque já foram milhares e milhares de voos para a região já foram cancelados. Então a coisa está nesse ponto. É o famoso efeito borboleta em larga escala, do tamanho de um monstro incomensurável, digamos assim. Vamos esperar que tudo isso cesse o mais rápido possível e que, como diria o povo muçulmano, que Alá nos ajude, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Até mais. Gratidão e, se por favor, se gostou, inscreva-se no meu canal, dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional e internacional.